Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. E vamos estudar o capítulo 25 de Êxodo, um capítulo especial, maravilhoso, trazendo o tema O Santuário Terrestre. Agora vamos entrar em uma sessão muito especial no livro do Êxodo, onde vários capítulos irá nos descrever detalhes sobre o santuário terrestre. Êxodo 25 marca uma mudança significativa na narrativa do livro, pois inicia um relato detalhado da construção do tabernáculo, que serve como morada de Deus entre seu povo. Neste capítulo, Deus ordena a Moisés que colete materiais dos israelitas para a construção do tabernáculo e fornece instruções detalhadas para seu projeto e mobília. Isto nos lembra da importância da adoração e da reverência devida a Deus, e o significado da Arca da Aliança como um símbolo do relacionamento de aliança de Deus com seu povo. Muito bem, este é a introdução do nosso estudo de hoje, no capítulo 25. Amados, sabemos que, devido à importância deste assunto do santuário, nós vamos ter um pouquinho mais extenso hoje os comentários. Este capítulo é tão rico em simbolismos que apontam para o plano da redenção que consideramos adequado trazer os comentários em detalhes para que possamos ter um melhor entendimento de suas figuras. Tá ok? São aí 40 versículos, né? Estes capítulos, dos capítulos 25 a 40, estes capítulos contêm as descrições detalhadas da construção. Portanto, são 15 capítulos trazendo detalhes sobre a construção, sobre o santuário terrestre e suas funções. A narrativa será quebrada apenas no capítulos 32 a 34, no episódio do bezerro de ouro. A adoração se encontra no coração da experiência do Êxodo. E os últimos 16 capítulos de Êxodo provêm a teologia apropriada de adoração. Enquanto os capítulos 25 a 31 contêm as prescrições divinas para a construção do tabernáculo, seus utensílios e o pessoal que nele trabalharia. Os capítulos 35 a 40 descrevem a implementação destas ordens. A primeira sessão se encerra com foco especial no sábado, no capítulo 31. Enquanto que a segunda sessão se inicia com uma lembrança das importantes regulamentações do sábado, lá no capítulo 35. Então, verso 1. Aqui começam os preceitos para o culto dos israelitas, a maneira simbólica de adorar dia após dia, de maneira a inculcar na mente do adorador as verdades eternas de Deus. Os materiais seriam recolhidos como ofertas gratuitas dentre os tesouros do povo de Deus. Ironicamente, enquanto essas instruções estavam sendo dadas, o povo estava contribuindo com ouro para um ídolo no sopé da montanha.
Realmente, que triste isso aí. No verso 2, uma parte vital da comunhão com Deus seria as ofertas voluntárias que o povo daria. Os israelitas teriam o privilégio de participar na construção do lugar que seria a habitação de Deus entre eles. Deus desejava apenas as dádivas que viessem do coração, não apenas das mãos ou do bolso. A partir de Êxodo 35, 21 a 29 e 36, versos 3 a 7, fica evidente que o povo respondeu de forma tão plena que teve de ser impedido de continuar levando ofertas. O povo deu a Deus o melhor que tinham. Este é um dos aspectos muito positivos do povo. Eles foram muito dedicados em ofertar. Agora, os versos 3 a 7 são relacionados 15 materiais como possíveis itens para ofertas voluntárias. No verso 3, descreve o ouro, a prata e o bronze. Quanto mais próxima estivesse a presença de Deus, mais finos eram os materiais requeridos. Metais e fios coloridos são alistados segundo uma ordem decrescente de valores. Vamos perceber estes detalhes interessantes. Olha, quanto mais próximo de Deus, mais finos eram os materiais, mais valiosos. No verso 4, azul ou violeta, corantes das cores violeta e púrpura eram obtidos de um molusco, a escarlata de um inseto do gênero cochonilha. Essas cores eram preciosas por causa do custo do corante. O azul do tabernáculo veio a ser particularmente associado ao Senhor, conforme Números 15, 38. Descreve pelos de cabra. Os pelos de cabra eram mantidos sem tingir, seriam usados como primeira cobertura do tabernáculo e outras peles seriam colocadas por cima deles. O versículo 5, peles de carneiro ou texugo, conforme algumas traduções. Estas variantes se baseiam em um termo árabe, cognato. Este couro deveria ser impermeável e adequado para a cobertura exterior do tabernáculo. A madeira de acácia era uma madeira dura e resistente, própria para ser entalhada e servir de revestimento. O verso 6 descreve o incenso, relacionado com as orações. Agora o verso 8, santuário. Este é um termo mais amplo do que da tabernáculo, referindo-se a qualquer lugar de autorrevelação visível de Deus, a teofania. O propósito principal do santuário era construir um lugar para a habitação visível de Deus, exatamente no centro do acampamento. Você sabia que era exatamente no meio do acampamento ficava o santuário? E também representa o centro de todos os aspectos da vida de Israel, um lugar de encontro entre Deus e os homens. Embora os hebreus soubessem que Deus não podia habitar numa construção feita por homens, não parecia apropriado que houvesse culto sem um templo. O propósito real é a comunhão com Deus. Os objetos visíveis são símbolos para nos ensinar a adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus nos ensinou, para que eu possa habitar no meio deles.
O sistema cujo centro era o tabernáculo terreno apontava, meus queridos, para Jesus Cristo, que mais tarde habitou entre os homens, conforme João 1,14. Olha que lindo o simbolismo do santuário. A palavra hebraica Shakan, quer dizer habitar, tem estreita relação com a palavra Shekinah, usada para a manifestação da glória divina sobre o propiciatório. O Shekinah era o símbolo da presença divina por meio do qual Deus prometeu habitar entre eles. Agora o versículo 9, padrão. Outra possível tradução é modelo ou plano. Moisés pode ter visto uma representação em miniatura do santuário celestial em termos terrenos, que funcionou como base para o projeto do santuário terreno. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários capítulos esta frase importante: faze conforme o modelo que te foi mostrado. Portanto, este santuário, ele era exatamente uma cópia do original que existe no céu. Tá? Isso mostra que, embora o trabalho fosse humano, o plano era divino. Na montanha, Moisés viu uma representação em miniatura do santuário celestial. O santuário terreno foi feito segundo o modelo do que está no céu, posto que constituísse uma vívida representação dos diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade caída. Nossa atenção deve se concentrar naquilo que Ele está fazendo por nós. Ali, como Paulo disse, o tabernáculo no céu, como o da terra, foi estabelecido para lidar com o problema do pecado. Cristo entrou em sua obra mediadora após sua ressurreição e antes de sua ascensão, 40 dias mais tarde. Após sua ressurreição e antes de sua ascensão. O tabernáculo. Este termo significa habitação, designando um palácio ou templo. Esse tabernáculo prefigurava a habitação de Deus com os homens na pessoa de Jesus Cristo. Agora o verso 10, descrevendo a arca. Uma arca seria um recipiente no qual se podiam reunir coisas para serem guardadas com segurança. A revelação do modelo para o santuário terrestre começa com os planos para a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Essa caixa ornamentada continha as tábuas dos 10 mandamentos, o vaso com o maná e o bordão de Arão. A Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, é a peça central do tabernáculo e aparece numerosas vezes no Antigo Testamento. O verso 12 descreve as argolas, para que pudesse ser carregada a arca com varais. Os varais inseridos nestas argolas deviam ficar sobre os homens que carregassem a arca durante a época das peregrinações de Israel, dado que esses varais não faziam parte da arca em si. Não se cometia sacrilégio ao tocá-los ou manuseá-los. A arca era, então, o item mais sagrado do tabernáculo e não podia nem ser tocada, pelos homens que a carregavam, apenas naquelas varas que se colocavam nestas argolas.
No verso 13, farás varais, a fim de que a arca pudesse ser movimentada sem ser tocada. Isto salienta a santidade e o caráter portátil da arca. Verso 16, o testemunho, ou seja, as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. O principal objetivo da arca era servir como um depósito para a santa lei de Deus, devido ao fato de as tábuas de pedra serem uma transcrição do caráter e da vontade de Deus, e além disso, terem sido gravadas por sua própria mão, eram tidas como o objeto mais sagrado do santuário. Verso 17, propiciatório. Refere-se à tampa dourada da arca. O termo original vem da raiz, cobrir, fazer expiação, e a Septuaginta grega traduz como propiciatório. A graça divina se encaixa perfeitamente com a lei divina e juntas elas destacam os 2 mais importantes elementos do caráter divino, que são justiça e misericórdia. Gente, são detalhes muito profundos, muito importantes, tá? Então, por isso, prestemos muita atenção. Ele representava a misericórdia divina. Era de ouro puro, indicando que a misericórdia é o mais precioso dos atributos divinos. Estamos falando do propiciatório, a tampa da arca, tá? Então, ela era de ouro puro e representa a misericórdia. O seu lugar era em cima da lei, assim como a misericórdia transcende a justiça. A misericórdia sem a justiça é sentimentalismo débil, que subverte toda a ordem moral. Por outro lado, a justiça sem misericórdia é severidade moral, impecável na teoria, mas revoltante a Deus e aos homens. A arca e o propiciatório constituíam o coração do santuário. Acima do propiciatório estava o Shekinah, o símbolo da presença divina. As tábuas da lei, dentro da arca, testificavam o fato de que o reino de Deus está fundado num padrão imutável de justiça. Conforme Salmos 97, verso 2, o qual é mantido até mesmo pela graça divina. Enquanto as tábuas dentro da arca testificavam contra o povo, o propiciatório apontava para um meio pelo qual as exigências da lei pudessem ser satisfeitas, e o pecador, salvo da morte, do castigo da lei. Com base somente na lei, Deus e o homem não podem voltar a se unir, uma vez que o pecado os separa dele. O propiciatório, espargido de sangue, deve intervir, pois somente pela mediação de Cristo, em nosso favor, podemos nos aproximar de Deus. Hebreus 7:25 descreve este fato. O lugar do perdão de Deus aponta para Cristo, a tampa da expiação, um lugar onde partes em inimizade se reconciliavam. Olha que profundo isso aqui, gente, falando do propiciatório. A tampa da arca, o que ela representa? No Antigo Testamento, a propiciação, isto é, fazer retroceder a ira divina e satisfazer as reivindicações de sua justiça, é efetuada por um sacrifício sangrento, o sacrifício de sangue. Esse derramamento de sangue dramatiza o custo do perdão e prenuncia a morte sacrificial de Cristo na cruz, quando se cumpriu o simbolismo do dia da expiação,
Paulo ensinou que Jesus foi feito a propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório era a tampa da arca. Na Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, o termo grego para propiciação, hilasterion, significa literalmente lugar de propiciação. Agora o verso 18, falando dos querubins. Os querubins geralmente estavam associados ao trono do Senhor como guardiães ou transportadores do trono, mas aqui eles simbolizam anjos guardiães. Não é um caso de idolatria, tá? Porque ali foi feito, os querubins, mas não era imagem de idolatria, pois eram guardados no Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano. O verso 22, virei a ti. O Senhor é aquele que habita entre os querubins. O propiciatório tornava-se assim o ponto focal do encontro de Deus com o seu povo. O propósito do Êxodo, pois, era esse encontro de Deus com o homem. Olha que coisa maravilhosa. Verso 23 fala da mesa. A mesa era para os pães e simboliza a mesa de Cristo, na qual participamos do pão da vida, sua carne e sua palavra. Tudo tinha um símbolo, tá, gente? Tudo tinha um significado. O verso 24, uma bordadura de ouro ao redor. Era uma bordadura ou moldura ao redor da mesa para impedir que os objetos que estivessem sobre ela caíssem. Tinha uma bordadura, uma moldura ao redor da mesa. Olha que interessante, era muito linda essa mesa. Verso 30, pães da proposição, simbolizando os pães da presença. Esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes. A colocação cuidadosa dos 12 pães perante o Senhor e a ingestão dos pães pelos representantes, os sacerdotes, lembrava o povo de Israel de sua constante dependência da presença vivificante de Deus. Representava a presença e o sustento divinos. Consistiam de 12 pães, substituídos a cada sábado. Esses 12 pães constituíam uma oferta perpétua de agradecimento a Deus pelas 12 tribos, pelas bênçãos recebidas diariamente. No sentido mais elevado, os pães apontavam para o pão espiritual, que é Jesus Cristo. Depois de comer o maná no deserto, os israelitas não podiam duvidar que Deus dá o pão de cada dia. Estes pães eram uma lembrança disto e uma espécie de oração para que Deus continue suprindo o pão necessário de cada dia. O 6º capítulo de João mostra como Jesus é o pão dos céus. Agora o verso 31, candelabro. Funcionava como fonte de luz, tendo em vista que o lugar santo não tinha janelas. O candelabro aparece em visões proféticas, no livro de Zacarias, capítulo 4, e Apocalipse, capítulo 1. No Novo Testamento, Jesus se identifica como a luz do mundo. O candelabro que ficava defronte da mesa do santo lugar foi feito de 1 talento, cerca de 34 quilos de ouro batido de forma a sugerir uma amendoeira que crescia. Talvez símbolo da nova vida, a amendoeira florescia em janeiro antes de outras árvores.
com as 7 luzes, nos lembra o Espírito Santo, com sua unção e sua iluminação. Olha só os símbolos, hein, gente? Vão anotando aí. No verso 32, 6 hastes. O pedestal e a parte vertical representavam o tronco de uma árvore, da qual saíam 3 ramos de cada lado. O verso 34, no candelabro mesmo, é a haste básica central, do lado do qual surgem as outras 6. Os versos 34 a 40, a revelação do modelo do santuário terrestre continua com os planos para os objetos a serem abrigados no santo lugar. A mesa dos pães da proposição, seus pratos e o candelabro de ouro. Instruções sobre o altar do incenso, também abrigado no santo lugar, serão dadas no capítulo 30. Verso 38, espevitadeiras. Estas eram pinças ou instrumentos para limpar os pavios das lâmpadas. Os apagadores eram recipientes que recebiam a parte dos pavios removidos das espevitadeiras. Comentando o verso 39 sobre o candelabro ainda, em certo sentido, o candelabro representava o povo de Deus como luz moral e espiritual do mundo, de forma individual, e como igreja também. Representava também o poder do Espírito Santo para iluminar a igreja, conforme o profeta Zacarias descreve no capítulo 4. No entanto, como mencionado antes, também apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a luz do mundo e que outorga à alma toda boa dádiva e todo dom perfeito, que vem do Pai das luzes. Tiago 1,17. E o versículo final, 40, faze como modelo. Mais uma indicação de que se tratava de uma representação fisicamente visível do santuário eterno que está no céu, o original. Então, este santuário terrestre era só uma cópia do original. Ok? Vamos para o espírito de profecia, conforme o modelo do céu. Foi comunicada a Moisés, enquanto se achava no monte, com Deus, esta ordem: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E foram dadas instruções completas para a construção do tabernáculo, em virtude de sua apostasia, que nós vamos ver no capítulo 32, os israelitas ficaram despojados da bênção da presença divina, e por algum tempo impossibilitaram a construção de um santuário para Deus entre eles. Mas, depois de novamente haverem sido recebidos no favor do céu, o grande líder procedeu à execução da ordem divina. Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria para a construção do sagrado edifício. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma, materiais a serem empregados e cada peça que fazia parte do aparelhamento que deveria a mesma conter. Os lugares santos, feitos à mão, deveriam ser figura do verdadeiro, figura das coisas que estão no céu, uma representação em miniatura do templo celestial, onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Deus expôs perante Moisés, no monte, uma visão do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado.
Todas estas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés, que as comunicou aos chefes do povo. Para a edificação do santuário, grandes e dispendiosos preparativos eram necessários. Grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros era exigida. Todavia, o Senhor apenas aceitava ofertas voluntárias. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Foi a ordem divina, repetida por Moisés à congregação. A devoção a Deus e o espírito de sacrifício eram os primeiros requisitos ao preparar-se uma morada para o Altíssimo. Patriarcas e Profetas, 343. Muito profundo estes detalhes que o estudo de hoje nos traz, não é mesmo? Queridos, nossos momentos finais. A adoração consiste na aproximação do ser humano com Deus e da aproximação de Deus ao ser humano. Deus executa o que for necessário para que tal aproximação aconteça. Através da instituição do santuário e suas mobílias, Deus apresenta o caminho para a reconciliação do pecador com Ele. Uma curiosidade muito interessante é que os primeiros 2 capítulos de Êxodo abrangem cerca de 80 anos e o restante do livro apenas 1 ano aproximadamente. Isso nos mostra a importância que Deus dá ao estabelecimento do tabernáculo. Percebe? A instituição do santuário era alvo de Deus para o povo, revelando seu interesse de habitar entre eles. A cópia do imóvel a ser arquitetonicamente construído vinha do modelo do santuário existente no céu, o original, no qual reside toda a história da redenção da humanidade caída em pecado. Possuindo relevância indescritível, faltam-nos palavras para enfatizar o privilégio de entender a mensagem de Deus através do santuário. Meus queridos, infelizmente hoje, boa parte dos líderes religiosos, eles não acreditam nesta verdade bíblica que existe um santuário no céu e que Jesus é o verdadeiro sacerdote deste santuário. Este é um assunto bastante controvertido no mundo religioso. Mas eu e você estamos tendo a oportunidade, o privilégio de nos aprofundarmos neste tema a partir do capítulo de hoje. Ok? Quem se dedica a estudar a doutrina do santuário fica deslumbrado com a sua importância e relevância. Todo esse sistema, meus amados, apontava para Cristo, o Deus que habitou entre nós, e voltará para levar-nos para estar com Ele no céu. Depois, purificará a terra para habitar nela para sempre com seu povo. Reflita, Deus faz de tudo para habitar conosco. E nós, estamos dispostos a tudo para habitar com Ele? Nossos investimentos nas coisas espirituais é que revelam a nossa resposta. Pense nisso, ok? Agora, momento final de refletir. Aquela tenda sagrada no centro do acampamento de Israel ilustra a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Apesar de não precisarmos mais realizar os rituais do santuário, pois todos eles apontavam para o perfeito cumprimento em Cristo, importantes lições, elas são valiosas até hoje.
O Senhor só mudou o seu santuário de lugar. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, queridos, Deus transferiu a sua habitação para todo homem cujo coração o mover para isso. É algo pessoal, voluntário e intransferível, ok? Muitas vezes, olhamos para os relatos da Bíblia como histórias distantes, de um Deus que está distante, e perdemos o privilégio de um relacionamento íntimo com o mesmo Deus que não muda e que deseja habitar em nós. Há um Deus ansioso por isso e que todos os dias nos diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Meus queridos, a lei que um dia esculpiu em pedras, ele deseja imprimir em nosso coração hoje. A glória que ele manifestou no propiciatório, ele deseja manifestar em nossa vida. E como os pães que ficavam na mesa em seu santo lugar, ele deseja nos saciar com a sua palavra. Percebem? Como a luz que brilhava no candelabro, ele deseja iluminar a nossa vida e o nosso caminho. Somente quando aceitamos a Cristo, confiando nele e dependendo unicamente de sua graça, compreendemos que só por ele o nosso corpo maculado pelo pecado pode ser transformado em habitação do Espírito Santo. Jesus está neste momento batendo a porta do seu coração. Você aceitará o convite? Permita que ele entre e descubra a verdadeira felicidade em tê-lo como seu grande amigo. Amém? Que Deus seja louvado. Queridos, um estudo profundo, muito especial. Que Deus e seu Espírito Santo te abençoe grandemente e que possamos refletir. Eu faço até um convite. Depois de concluído este estudo, tire um tempinho para você fazer uma reflexão mental, uma reflexão pessoal e profunda do que Deus quer falar com cada um de nós através do capítulo de hoje. Tá ok? Agora vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, santificado seja teu nome, Senhor, aqui na terra como no céu. Graças te damos pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque proveste para nós tão grande salvação. Somos pecadores, inimigos de ti e da sua lei, não temos capacidade, Senhor, para cumprir os teus requisitos, a não ser pela sua graça e poder. Em nós, ajude-nos, Senhor, em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Fica conosco, habita em nós, faze morada, Senhor, e imprima a sua santa lei em nosso coração. Dá-nos um coração sensível, um coração de carne e não de pedra. Abençoe a todos em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Se você puder, compartilhe com alguém este estudo, esta mensagem vinda de Deus. Até amanhã. Até segunda-feira, melhor dizendo. Hoje nós encerramos o ciclo da semana. Segunda-feira voltamos com o nosso estudo, continuando nossos estudos. Um grande abraço, tchau, tchau.